e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos louvar a Deus por este dia de retiro. Louvamos a Deus pela acolhida e pelo apoio do Padre Jorge, que participou da última parte aqui, pegou a nossa partilha e com muito carinho nos acolhe aqui nessa paróquia. Muito obrigado, Padre Jorge, por essa acolhida. E vamos agora colocar diante de Deus nosso propósito, tudo aquilo que nós ouvimos. Eu falei para você, né, que era o dia perto de Jesus. Passamos o dia perto dele. Vamos agora, com muito carinho, apresentar ao Senhor nosso desejo de continuar. E façamos isso pedindo perdão das nossas faltas, implorando a misericórdia de Deus sobre nós. Com piedade, com fervor, cantemos o ato penitencial. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei, Deus. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que iluminastes a vossa igreja com o exemplo e a doutrina de São Basílio e São Gregório Nazianzeno, fazei-nos buscar humildemente a vossa verdade e segui-la com amor em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura da carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanece em vós,
permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmo, a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é a verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensina, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, o refrão: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantemos o refrão. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Vamos ficar de pé para aclamar o Santo Evangelho.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Padre Jorge, estimados irmãos e irmãs, acho que a palavra para a gente encerrar nosso dia é conforme o testemunho de João Batista aqui, com uma virtude. A virtude que João cultivou desde o ventre de sua mamãe, e que aqui nós percebemos com tanta clareza. A virtude que nós ouvimos o coração de Jesus pedir que nós pudéssemos viver. A virtude da humildade. Quando perguntam para João Batista: quem é você então? João Batista podia falar assim: eu sou o grande pregador. Ele podia dizer, porque ele foi um grande pregador. João Batista podia dizer assim: eu sou aquele que batiza. Porque ele de fato é um batizador. O nome Batista é porque João batizava. Mas João resume a sua apresentação com uma palavra: eu não mereço desatar as sandálias dele. Eu não mereço desatar as sandálias dele. Aqui vemos em João Batista uma das virtudes que mais agrada o coração de Jesus. Você sabia, por exemplo, que João Batista foi canonizado por Jesus em vida? O único que Jesus canonizou pessoalmente. Ele falou: ninguém é maior do que João, porém no céu, o maior, ele é menor do que o maior. Jesus fala que João Batista tem santidade. E por quê? Porque João Batista era humilde. Mas afinal de contas, o que é humildade? Será que a humildade é a gente ficar caladinho, parecendo vaca de presépio? A expressão vaca de presépio é porque você pode pegar a vaquinha e girar ela para cá, girar ela para lá,
e ela não fala nada. Será que isso é humildade? Não. Humildade não é ser uma pessoa tola, tonta, boba. Não. Humilde não é um pamonho. Pamonhos. É um doce, isso não é humildade. A humildade é a virtude sobre a qual nascem todas as outras virtudes. Quem não se esforça para viver a humildade não consegue exercitar as outras virtudes. Por exemplo, a virtude da fé. Quem quer crescer na virtude da fé precisa plantar a semente da fé no jardim da humildade. Senão ela não cresce. Senão a fé se torna uma fé soberba. Outra virtude. A virtude da pureza, por exemplo. A pureza. Só consegue ser puro, casto, quem planta a semente da castidade no jardim da humildade. Inclusive, São João Crisóstomo, ele fala assim: é melhor pecar contra a castidade, presta atenção, para não me escutar errado, tá? É melhor pecar contra a castidade do que ser castamente soberbo. Vou explicar, calma. Uma pessoa que peca contra a castidade, o pecado é menor do que uma pessoa que, sem o pecado da castidade, se considera melhor do que os outros. Então, por eu ser casto, por eu ser virgem, eu me sinto, o maioral. Esse pecado é pior do que eu pecar contra a castidade, eu me envolver com prostitutas, por exemplo. Todos os dois é pecado, tá, gente? Deus não dá licença para nenhum pecado. Mas aqui nós estamos explicando qual o pecado maior. A falta de humildade torna os outros pecados mais graves. Uma pessoa que quer se aproximar do coração de Jesus precisa pedir ao Senhor a graça de ser humilde. O humilde não é aquele que se humilha. Tem gente que se humilha orgulhosamente. Há pessoas que têm a capacidade de se humilhar orgulhosamente. O humilde é aquele que aceita a humilhação. É bem diferente. Aceitar a humilhação do que humilhar-se. Então quer dizer que a gente tem que agora aguentar tudo? Calma. O nosso modelo é Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Lembra daquele momento em que um soldado de Anás e Caifás dá uma bofetada em Jesus? Lembra? Ele está no julgamento diante de Anás e Caifás. Surgem algumas testemunhas mentirosas contra Jesus. E Jesus, quando vai falar com o sumo sacerdote, um soldado vem e dá um tapa em Jesus. Deu um tapa no rosto. Qual foi a frase que o Senhor falou a respeito de tapa no rosto dele? Alguns capítulos antes ele falou: se alguém te bate na face, se alguém te bate na face direita, oferece a outra. Na hora que o soldado bateu em Jesus, ele ofereceu outra face? Então Jesus disse a sua própria lei? Não, nós temos que entender as palavras de Jesus. Quando bateram no rosto de Jesus, se ele falasse assim, bate aqui, ele estava sendo bobo, tolo, burro. Jesus é humilde, mas não é burro. Ele é humilde, mas burro não. O que ele fez? Falou assim: amigo, se eu falei certo, se eu falei errado, diga-me onde eu errei. Mas se eu falei certo, por que você me bate? Olha só a pergunta. Ele não foi soberbo, ele não foi orgulhoso, ele foi verdadeiro.
Ele disse: amigo, se eu falei alguma coisa errada, me diz onde eu errei. Olha só. Mas se eu falei certo, por que me bates? Jesus é o modelo da nossa humildade. A máxima humildade nós olhamos, observamos no momento da crucifixão e da morte. Jesus aceita a humilhação da nudez, porque ali no crucifixo, a tradição da igreja colocou aquele pano, aquele tecido para cobrir a nudez de Cristo, né? Mas ele foi crucificado nu, completamente nu. Gente, vamos falar a verdade. Jesus, se ele fizesse assim, ó, ia descer um raio e esturricar todo mundo. Ele podia, ele tinha poder, mas ele aceita a humilhação para nos ensinar a aceitar algumas humilhações na vida. Todos nós temos que engolir algumas humilhações. Vou dar alguns exemplos. A humilhação do tempo. Nós não conseguimos dominar o tempo. A humilhação da idade. Você olha no espelho, queria estar jovem, com 15 anos, mas, desculpa, você já está... Você já foi, já acabou. Quando está novinho, está subindo a ladeira, né? Você está descendo há muito tempo. E é impressionante que depois que a gente faz 30 anos, cada ano que passa parece muito mais doença, mais macacoa, né? Parece as rugas. É a humilhação do tempo. E uma pessoa que não tem humildade, ela fica brigando contra o tempo e fica bancando o jovial. Agora já inventaram creme de pata de tartaruga silvestre. Passa o creme aqui para poder evitar a ruga. Aí vai fazendo plástico, estica aqui, estica lá, estica lá. Eu já contei para vocês que eu fui num lugar celebrar a missa e tinha uma senhora sentada na primeira cadeira que ela ficava o tempo todo assim, ó. E eu celebrando a missa, falando coisas sérias, e fizemos uma oração de cura, muita gente chorando, e aquela senhora... E quando acabou a missa, eu falei para o padre que estava celebrando comigo: nossa, aquela senhora é uma senhora alegre, né? E ele respondeu: não, padre, ela não é alegre. Ela fez tanta plástica que acabou esticando o sorriso. Ela tem um sorriso de plástico. Aquilo é da plástica. Eu não tenho nada contra a pessoa se cuidar, porque Deus me livra de gente feia. Mas às vezes o exagero nessas coisas é prova de falta de humildade. Falta de humildade. Reconhecer o próprio limite, saber quando eu tenho que calar. Tem hora que estupim. Bom, claro que isso não acontece aqui, né? Porque aqui vocês estão no primeiro mundo. Mas em outros lugares do mundo tem gente que estupim curto. E por pouca coisa já explode. Falta de humildade. Quer ser devoto do coração de Jesus? Peça esse dom, essa graça, a humildade. O livro dos Provérbios diz assim: a oração do humilde chega ao céu. A oração do humilde chega ao céu. Quem reza sem humildade, a oração não sobe. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Deus dá a sua graça para o humilde, mas rejeita o soberbo. A humildade é a virtude que amolece o coração de Deus. A humildade é a virtude que consegue quebrar o diabo.
O demônio não suporta o humilde. Conta-se que havia um monge que estava fazendo penitências para vencer o demônio. E fazia jejuns, fazia orações, fazia adoração. E uma noite o demônio apareceu para ele. O demônio, em pessoa, começou a desafiar o monge. E disse assim, o demônio falando para o monge: você acha que me vence com jejum? Eu nunca como. E é verdade, né? O diabo não come. Você acha que me vence com a vigília? Eu nunca durmo. Você acha que me vence lendo a Bíblia? Eu conheço a Bíblia. É verdade, ele conhece a Bíblia. Mas tem uma coisa que você faz que eu não faço: se inclinar para obedecer, se confessar. Porque quem se inclina para obedecer, quem se confessa, a confissão, nós falávamos aqui, é o gesto de humildade, que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. A humildade, portanto, é uma poderosa oração de exorcismo. Porque o humilde atrai a graça de Deus. Por isso, lembra de Nossa Senhora? Nossa Senhora falou o quê? A minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a minha humildade. Lucas capítulo 1. A minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Deus olha para o humilde. Vamos pedir então hoje a Jesus que nos dê essa virtude de João Batista que ouvimos do Evangelho. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Então que a gente possa receber do Senhor essa graça de crescer na humildade. Lembrando que humildade não é ser tapado. Eu tenho que ter os pés no chão, ser bem realista das coisas, mas jamais querer me colocar acima dos outros. Aliás, por exemplo, uma doença muito comum hoje é a ansiedade. A ansiedade, ela está na antessala da depressão. Uma pessoa muito ansiosa, se não tratar, ela é uma forte candidata à depressão. E de onde é que vem a ansiedade? A ansiedade é uma tentativa de me impor para ser aceito. A humildade é um remédio para a ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que vai ter uma entrevista e ela fica ansiosa, fica nervosa. Será que eu vou acertar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser aceito? O humilde pensa assim: se eu for aceito, o importante é eu ser de Deus. Se eu não for aceito, o importante é eu ser de Deus. E eu acabo. Eu estou contando isso para vocês, mas quem fala, o primeiro ouvido que escuta é o meu. E eu preciso disso também. Eu me lembro que uma vez, conversando com o bispo, tinha uma determinada situação e eu estava preocupado com o que os outros iam falar. E eu falei para ele: mas, senhor bispo, se eu fizer isso, o que eles vão pensar de mim? Resposta do bispo: se pensar bem ou pensar mal, isso pode levar para o inferno? O que os outros pensam de mim, bem ou mal, não me leva para o inferno. O que me leva para o inferno é se eu não acolho o que Deus me pede. Isso me leva para o inferno. Só que eu estou falando isso para vocês, mas eu preciso trabalhar muito isso em mim. Meu temperamento é um temperamento difícil nesse sentido. Eu me preocupo muito. Fico muito preocupado, e às vezes eu até perco sono por causa disso. Até hoje. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Por isso eu tenho que confessar, eu tenho que rezar, eu tenho que pedir a graça todo dia, eu tenho que pedir oração. O Papa Francisco, que uma vez eleito, chegou na frente, todo mundo falou assim: reza por mim. Ele baixou a cabeça e todo mundo ficou. A humildade quebra o orgulho. Que nosso Senhor nos conceda esta graça hoje, nessa preparação para a oblação. Amanhã é o dia, gente. Amanhã vai ser o grande momento.
em que você vai fazer um pacto com o coração de Jesus. Amanhã, quando você parar na frente do santo altar e disser: Jesus, seu coração, vem colocar seu coração em mim, Senhor. Ali começa uma grande história entre você e o Senhor. Então, nessa véspera da nossa oração, vamos pedir ao Senhor a virtude da humildade. Da humildade. Suplicar a Deus, ao Senhor, a graça da humildade. Eu te peço, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus e pelas mãos de Nossa Senhora, derrama, Senhor, sobre estes meus irmãos e irmãs, meus filhos e filhas, o dom, a graça, a virtude da humildade. Senhor, a Tua palavra nos convida hoje a imitar o exemplo de João Batista, que no Evangelho deu o testemunho de humildade. Deus, sobre nós venha a Tua graça. De modo especial sobre aqueles que têm essa dificuldade da ansiedade. Aqueles que também se preocupam tanto com o que os outros vão dizer ou pensar. Senhor, derrama sobre nós, pela força do Espírito Santo, o dom da humildade. Tua misericórdia é infinita, Deus. Teu amor é eterno. Derrama sobre nós os raios da Tua misericórdia, Senhor. Teu coração aberto sobre nós nos faça mergulhar nessa virtude do Seu coração. Eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor falou para mim, para cada um de nós, ao longo deste dia. Que o Teu Espírito complete a obra começada. Quero pedir a você, coloque a mão sobre o seu coração neste instante. Por favor, reza comigo, repita comigo. Senhor Deus, Pai do céu, em nome de Jesus, e pelas mãos de Nossa Senhora, que o meu coração acolha as palavras do Evangelho, acolha os conselhos divinos, e que em mim possa crescer a virtude da humildade. Obrigado, Senhor, por falar ao meu coração e por me convidar a ter um coração parecido com o Teu. Jesus Cristo, coração fiel. Moldai nosso coração, igual ao vosso, pois confiamos em vós. Fazer um momento de silêncio. Que essas promessas se cumpram na tua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora para o nosso ofertório, colocar diante do altar coroação de tudo que fizemos durante este dia tão lindo na presença de Jesus. Pois o pão que eu levo
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer em vosso altar. Na festa de São Basílio e de São Gregório Nazianzeno, para que, alcançando-nos o perdão, glorifique o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no leito da cruz, ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados aos teus louvores, dizendo juntos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, o Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. E ela cresça na caridade, como o Papa Francisco, como o nosso Bispo Pedro e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, como os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de tereis a minha morada, mas dei uma palavra de ressurreição. Corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Existe um lugar que a distância de um olhar, um grande amor liberta a vida, pulsando fé, dando mansidão. A nós apresentado, pela lança transpassado, coração e peito abertos, meu abrigo na solidão. Junto ao coração do meu Jesus, descansará meu coração. Junto ao coração do meu Jesus, descansará meu coração. Por suas chagas eu, pecador, fui resgatado por seu amor. Meu Deus vivo, forte e santo, misericórdia me encontrou e prometeu-me muito mais, pois me amou como ninguém mais. E canto agora os seus louvores, seu coração também é meu lar. Junto ao coração do meu Jesus, descansará meu coração. Junto ao coração do meu Jesus, descansará meu coração. Aquilo que eu não consigo, Senhor, porque sou fraco, vem agir em mim, vem fazer em mim, Senhor. Todo o cansaço que eu trago comigo, Senhor, eu quero agora depositar bem perto do teu coração. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir e quero te obedecer, Senhor. Porque só é possível ser feliz bem perto de ti, bem junto de ti, junto ao teu coração, Senhor. Junto a ti. Junto ao coração, junto ao coração
descansará meu coração. Repousará teu coração. Descansará meu coração. Oremos. Alimentados pela Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que seguindo o exemplo de vossos santos, procuremos proclamar a fé que abraçamos e praticar a doutrina que o Senhor ensinou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. nós. Sentado um minutinho para nossos avisos. Então, a missa amanhã às 10h30. Então, por favor, cheguem às 10 da manhã. Todo mundo bem disposto, bem preparado. O outro quer falar? Pode. Só um recadinho para a comunidade. Sexta-feira agora, primeira sexta-feira do mês. Então vai ter missa aqui às 7 horas da noite, 7h30, seguido com a adoração. A adoração vai ser antes, pai? Também, porque Também. se decisão é procurar, se podemos começar às 6h30, melhor. Então às 6h30 começa com a adoração, né? Seguido de missa. E depois E da a missa, bênção. siga a adoração e a bendição também. Pero a missa não é em português, não, missa de sul. A missa é em inglês, tá? Vai ser em inglês, porque todos os primeira sexta-feira do mês é em inglês. Vamos ser uma mesclada, tá? Padre, ustedes, vamos fazer uma mesclada, tá? Inglês e português. E lembrando também que é o primeiro sábado é a nossa missa em português. Ok? Às 7 horas da noite. É que como a gente não está na igreja de Cesar, que a gente podia fazer um ensaio hoje, né? Então eu peço amanhã que as pessoas se preparem para que elas saibam onde são os seus lugares para sentar, né? E a gente dá uma ensaiadinha antes da tarde, tá? Por isso de chegar às 10h30, já está. Mas não atrasa. Chega às 10, fica a missa às 10h30, aí 10 faz um pequeno ensaio, com calma para acontecer. Agora, após a bênção, por favor, entreguem as cartas para Paula. Paula, eu já vou ler as cartas hoje, porque se tiver alguma situação que precisa ser orientada, amanhã, antes da missa, eu falo com vocês. Tá bom? Agora, depois da bênção, a carta para Paula. Quero recomendar, de modo especial, aqueles que são aqui da Diocese de Santana,
de ler e rezar a mensagem do bispo. A gente precisa estar em comunhão com o bispo. E o bispo aqui fez uma recomendação que cabe para a gente. Cada cristão deve confessar e declarar sua fé em cada oportunidade. E nós podemos fazer. O bispo convidando a gente a evangelizar. Como nós estamos num país que não é cristão, a gente tem que evangelizar com a sabedoria divina. Tem que saber evangelizar para que o evangelho edifique e não constranja. Então tem um jeitinho, né? Um exemplo. O esforço da o esforço dela. Ela trabalha no ambiente, numa repartição pública que exige que ela não se envolva com religião. Mas como ela tem amor à palavra, amor à religião, ela vem, ela comunga, ela reza, e ela inclusive vai fazer a oração. Mas ela tem que tomar cuidado para que a vida de fé não atrapalhe os que não creem. Os outros precisam conhecer Jesus pelo testemunho dela, não pela imposição. Jesus não pode ser imposto, ele tem que ser testemunhado. Então eu quero pedir para ajudar ela, então, inclusive, se vocês quiserem foto, não poste a foto dela no Facebook. Tome cuidado para não postar a foto dela no Facebook, porque ela tem que conquistar os patrões dela lá, com o testemunho dela, não com a foto. Com o testemunho, com a vida. E ela já está fazendo isso. Ela já está fazendo isso. Então a gente vai colaborar com ela nesse sentido. Inclusive nós, no nosso site, a gente vai colocar censura para você, né? Por enquanto. Mas em nome de Jesus, com a graça de Deus, o imperador do Japão vai se converter. Estou exagerando? Não, podemos pedir. O rei já está. O pastor não pode dizer, mas se morrer já foi para casa católica. Sua esposa, né? Sua esposa. Falta só aí, falta pouquinho. Não se pode dizer, mas a esposa já. Segredo de Estado, todo mundo. Padre, mais um recadinho. Nós não, por uma falha, nós não colocamos materiais da coleção fiel, mas tem pessoas que estão encontrando o Padre Beto pela primeira vez. O Rogério foi buscar, vai deixar em exposição. O Padre tem 2 CDs gravados, tem CDs de pregação, tem livro. Então, aqueles que quiserem adquirir, logo após a missa estarão ali na cozinha, tá? Tem camiseta também, pequena, mas tem no Sagrado Coração de Jesus, tá bom? O Padre Jorge está lembrando que essa mensagem aqui tem cópias lá no fundo, em português e em espanhol. E se faltar, a gente pode fazer mais cópias. Acho importante conhecer essa mensagem. Amém. Vamos então pedir a bênção do Senhor para nós. Foi bom o dia, não foi, gente? Valeu? Eu gostei. Eu queria que fosse até um pouco mais tempo. Quando eu vi, é porque eu tenho o dom do prolongamento. Quando eu começo a falar, eu falo muito. Eu queria ter tido, eu precisava de mais 2 horinhas. Hoje faltou assim, de fazer uma adoração santíssima mais prolongada, só nós. Faltou, eu mesmo estou me criticando, faltou isso. Eu acho que eu falei demais e não faltou isso. Então, daqui até amanhã, quem puder, faz uma adoração pessoal, pedindo o coração de Jesus para quebrantar o próprio coração. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. No nome do Senhor, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Prepara-te amanhã.